Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre calor, só que de maneira diferente, falar do assunto de calor latente e suas propriedades, certo? O que significa calor latente e qual vai ser a diferença em relação ao calor sensível, tá certo? O que macete que nós vimos nas duas aulas anteriores, tá bom? Antes que eu me esqueça, deixa eu passar uns recadinhos para vocês. É o seguinte, estamos também lá no Instagram, no Exatas Passo a Passo. Segue a gente lá porque vocês sempre vão saber as novidades, as videoaulas que são lançadas, vocês podem interagir conosco, mandar comentário, fazer pergunta e a gente vai mantendo essa nossa linha de comunicação além daqui do YouTube, tá certo? E se você está chegando agora aí, se inscreva em nosso canal, tá bom? Assim você sempre vai ficar sabendo quais as videoaulas que vai ter, novidades, vai poder comentar, tirar suas dúvidas, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é esse tal de calor latente, tá? Super simples. Nada mais é do que a energia que você fornece para um corpo para ele mudar de estado físico. Ou também a energia que você retira de um corpo para mudar de estado físico, tá? Nós vamos discutir já quais são essas mudanças de estado que eu estou me referindo, tá? Então você pode tanto fornecer uma energia quanto retirar uma energia e esse corpo vai mudar de estado físico, tá? Bom, se é energia, a energia pode ter sempre a unidade de joule ou calorias, certo? Joule no sistema internacional e a caloria, que é outro sistema de unidades muito utilizado nos vestibulares, concursos, tá certo? No Enem. Outro ponto importante é que quando a gente fala de estado físico, nós estamos sempre nos referindo nessa questão de calor latente a 3 estados: o sólido, o líquido e o gasoso. E as mudanças desses estados de um para o outro, tá bom? Outro ponto importante é toda vez, sempre, que se uma substância, que no caso seja pura, né, uma substância simples, não pode ser composta de várias coisas misturadas, elas mudam de fase, a sua temperatura é constante, ou seja, você não aumenta nem diminui a temperatura, ela fica na mesma temperatura, porque agora a energia está sendo utilizada para que você desagregue as moléculas, os átomos dessa substância, para que ele possa assumir um novo estado físico, certo? Então é por isso que a temperatura não muda. Bom, muito bem. Quais são os tipos de transformações possíveis que caem nos principais vestibulares aí do país, do Enem? Primeiros são as seguintes. Eu vou falar das mudanças de fase dos estados mais ordenados para os estados mais desordenados, tá bom? Olha só, um estado que eu chamo de ordenado é que os seus átomos estão mais organizados, mais juntos, formando ligações químicas mais coesas e ordenadas, tá? Então um desses estados é o estado sólido, certo? Quando eu forneço a energia, o calor latente, para que esse estado sólido mude para o estado líquido, ele vai passar por uma transformação chamada fusão, tá certo? Então eu estou indo para um estado mais desordenado. O líquido é mais desordenado que o estado sólido, tá? Agora, eu também posso ir do líquido para o gasoso, tá certo? No processo que eu vou chamar agora de vaporização. O líquido tem o seu grau de ordenamento aí, mas eu posso ir para um grau mais desordenado ainda, nesse caso o estado gasoso, tá? Para que isto ocorra, então você tem que fornecer energia para o estado líquido para que ocorra essa mudança de fase. Essa mudança de fase é chamada de vaporização. E ainda tem um mais legal ainda, que é do sólido para o gasoso direto, eu nem passo pelo líquido no meio do caminho. Nessa situação, a gente fala que a mudança é chamada de sublimação, certo? Eu dou uma pulada aí do sólido direto para o estado gasoso, certo? Então essas transformações que estão aí, elas são transformações que vão de um estado ordenado ou mais ordenado para um estado desordenado, tá certo? Mas o contrário, o oposto também ocorre, tá certo? Eu posso ir de um estado desordenado
para um estado ordenado, certo? Nesse caso eu preciso tirar energia do estado desordenado para ir para o estado ordenado. Então vamos lá, vamos ver como é que é isso. Então, o líquido, que é um estado desordenado, eu posso ir para um estado mais ordenado, que é o sólido, tá? Neste caso, a transformação física é chamada de solidificação, tá certo? Então, eu tiro a energia do líquido, ele se transforma em sólido. Muito bem. Eu também posso ir do estado gasoso, que é um estado desordenado, para um mais ordenado, um abaixo dele, que é o líquido. E nesse caso, eu chamo de condensação, certo? Eu pego todas aquelas moléculas separadas na forma de gás do material e eu deixo elas mais unidas, certo? Mais presas umas às outras. E isso formando o tal do estado líquido, tá? E claro, eu também posso fazer aquela pulada do estado gasoso para o estado sólido sem passar pelo líquido. E neste caso, nós chamamos o processo de cristalização, tá certo? Cristalização. Cada mudança de fase, cada tipo de mudança de fase física, certo? Tem um valor de energia necessária para ter essa mudança, que nós vamos falar agora, nós vamos apresentar agora, que é o calor latente. Vamos lá. Bom, o que é o calor latente mesmo? Como é que é a expressão matemática que nos permite calcular esse calor latente? É isso aqui, ó, que fácil. QL é o calor latente e é simples assim, é igual a massa vezes o calor latente. É o famoso QMOL, certo? Q macete é para aquisição de energia e mudança de temperatura. Nós vimos na aula 1 e 2, certo? Então, se você não assistiu a aula aí, do seu lado direito vai ser apresentado um card com essas aulas. E nós temos aqui o M é a massa, tá certo? E o L é chamado de calor latente. O L, de fato, é energia para que você possa mudar de um estado físico para outro, tá bom? Lembrando uma coisa muito importante, ó. A temperatura não tem que aparecer aqui. Não tem que aparecer aqui porque não há mudança de temperatura quando eu vou de um estado físico para outro. Quando eu tenho a transição de fase, tá certo? Quando eu tenho a mudança das fases, certo? De um estado ordenado para desordenado e vice-versa. Não tem a temperatura. A temperatura é mantida constante. Bom, alguns pontos que devem ser considerados aí. Primeiro, dependendo da mudança de fase, o L pode ser positivo ou negativo, tá certo? Então, a regra é o seguinte: se eu vou de um estado desordenado para um estado ordenado, certo? O L é negativo, certo? Eu tenho que tirar energia para ir para os estados mais ordenados, tá? Agora, se eu vou de um estado ordenado para desordenado, o L é positivo, porque eu tenho que fornecer energia, tá? Eu vou dar aqui uns exemplos no caso da água, tá bom? Lembrando que a água, quando ela é sólida, é o gelo, certo? Então, olha só. Se eu tenho o gelo a 0 graus, que é a temperatura que vou ter essa mudança de estado físico, chamada de temperatura de fusão, certo? Temperatura de fusão, você precisa fornecer 80 calorias por grama. Positivo, porque você vai de um estado ordenado, que é o gelo, para um estado desordenado, que é a água no seu estado líquido, certo? Agora, se eu quero o contrário, eu quero ir do líquido para o sólido. Neste caso, o calor latente é menos 80, quer dizer, eu preciso retirar menos 80 calorias da água líquida para que eu possa transformá-la em gelo. O mesmo vale para a água líquida se transformando em vapor. Eu preciso fornecer 540 calorias por grama, que no caso é o calor latente de vaporização da água. E se eu quero transformar vapor de água, gás aí, em líquido, eu tenho que fazer a condensação. Então, neste caso, eu tenho que retirar calor, que é menos 540 calorias por grama, no caso da água. E é claro que esses sinais valem para outras substâncias com temperaturas de fusão, solidificação, vaporização e condensação diferentes, certo? Vale para metais, outros tipos de líquido e assim vai, tá bom?
quais são os gráficos de transformação de fase? Esses gráficos aparecem muito na química, mas aparecem também em muitas questões de física, tanto do Enem quanto de vestibulares aí no país todo, tá? Basta procurar que você sempre vai achar um gráfico desse. Aqui, ó. Esse é um gráfico de transformação de fase para qualquer substância, tá? Onde as curvas inclinadas, tanto a azul, a vermelha quanto a amarela, correspondem ao quê? Fases bem distintas físicas da substância, tá certo? Então eu teria aqui a primeira parte, a curva que representa o estado sólido, aqui o estado líquido, certo? E aqui o estado gasoso. Observe que no eixo vertical eu tenho a temperatura e no eixo horizontal a quantidade de energia. Nessas três fases apresentadas, a temperatura muda, porque eu estou no mesmo estado físico, tá certo? Eu não sofri ainda uma transição de fase, uma mudança de estado físico, tá? Porém, nós podemos distinguir agora duas regiões onde haverá essa mudança de fase, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou representando a temperatura de fusão, ou seja, eu estou indo do estado sólido para o estado líquido. Nessa temperatura, a parte do gráfico que representa a mudança de fase tem o que? Uma reta paralela ao eixo X, significando que a temperatura é constante. Nesta situação, eu tenho a coexistência de sólido com líquido, quer dizer, os dois vão existir nessa mudança de fase. É natural, porque se você tinha sólido e vai para líquido, um tem que se transformar no outro. Então eles vão ter o que? A mesma temperatura e estarão misturados neste momento de transição de fase, certo? O mesmo vale ali para a reta paralela ao eixo X, vermelha. Nesse caso aqui, ela corresponderá à temperatura de vaporização, ou seja, a mudança do estado físico de líquido para gás. Neste caso, de novo, a temperatura é constante e também eu posso ter a coexistência de gás com líquido nessa situação, tá certo? O curioso é que o processo inverso também vale da mesma maneira, certo? Então, de novo, eu tenho aqui, ó, o gráfico, o eixo vertical representando a temperatura e o eixo horizontal representando a quantidade de calor. Veja, onde são paralelos os gráficos, eu tenho a temperatura de condensação nessa parte superior e a temperatura de solidificação, certo? São os trechos onde as temperaturas são constantes. Haverá aí mudança de fase, certo? O calor latente provavelmente nessa situação vai ser negativo, porque eu preciso que retirar a energia térmica, tá? Aqui eu vou ter sólido com líquido, na parte de baixo, quando você coexiste líquido e sólido. E aqui eu vou ter gás e líquido, ou seja, aquela parte de transição de fase onde as temperaturas são constantes. E onde as temperaturas variam, eu vou ter estado gasoso nessa parte superior, estado líquido nessa outra parte, depois que você teve toda a condensação. E depois eu vou ter todo o estado sólido, depois que eu tiver toda a solidificação, tá certo? É isso, pessoal. Eu espero que essa aula mais rápida tenha esclarecido vocês aí quando que a gente usa a situação de transição de fase e o famoso QMOL, que é o que? A expressão de calor para as mudanças de estado físico da matéria, tá certo? Fica ligado nas próximas aulas, porque nós teremos uma série de exercícios para aplicar esses conceitos todos, tá bom? Um forte abraço para vocês, obrigado e valeu!